A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz: Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Essa passagem desse capítulo, nós vamos ver Paulo aqui, ele falando, dando algumas instruções sobre a adoração. Nós vamos ver até o versículo de número 15, Paulo ele falando sobre esse assunto. E quando nós já deparamos com o primeiro versículo, Paulo ele diz: Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo, quando ele diz, pedindo que os irmãos sejam seus imitadores, ele não estava sendo arrogante e não se considerava sem pecado. Naquele momento, porém, os crentes, coríntios, não sabiam muito a respeito da vida e do ministério de Cristo. Paulo não podia pedir que imitassem Jesus, porque os evangelhos ainda não haviam sido escritos. Sendo assim, não sabiam exatamente como Jesus era. Então, o melhor caminho para levar aqueles novos cristãos a Cristo era aproximá-los de Cristo em quem confiassem. Ou melhor, se aproximar os cristãos, nos cristãos ao qual em quem confiassem. E Paulo ali, ele permaneceu em Corinto por quase 2 anos. E ele construiu uma relação de confiança com muitas daqueles novos cristãos, daqueles novos crentes. E isso, vamos ver Paulo pedindo, falando para eles: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Até então, ali eles vão estar seguindo o exemplo de Paulo. Tanto que no versículo 2, Paulo ele escreve: eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, nós vamos ver que ali tudo que Paulo ensinou, os irmãos de Corinto estavam procurando seguir aquela tradição. E nós observamos que tudo isso, a importância de sermos a cada dia um representante de Cristo Jesus nessa terra. E sermos o representante do Senhor e andar realmente, a cada dia, separado das coisas do mundo, a ponto de poder dizer, faça isso porque eu também faço, porque Cristo fez. E através disso, o exemplo ele vai arrastar, multidões, pessoas que vão estar a cada dia seguindo, vão estar te observando, como você reage no momento de pressão, como você reage no momento ao qual você está sendo perseguido. Isso muitos observam, e muitas das vezes sem abrir a nossa boca, só com as nossas atitudes, as pessoas vão ver realmente que você é um servo do Senhor, que você é um novo convertido, que você começou a caminhar agora, e nessa caminhada, as pessoas já vão estar notando realmente que há algo diferente em você. Isso vai atrair, vai atrair pessoas, e o Senhor ele vai te usar poderosamente, porque o Senhor ele
ele nos prepara, ele nos molda. Quanto mais imitador de Cristo, mais o Senhor vai nos usar como ferramenta, como instrumento do Senhor. No versículo 2, Paulo diz: Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Nós vamos ver que dentro desses versículos, podemos dizer do lado 2 ao 16, começando no que nós lemos até sobre Paulo elogiando, nós vamos ver que nessa sessão, a principal preocupação de Paulo, é a irreverência na adoração. Precisamos ler a respeito desse assunto no contexto da situação que havia em Corinto. A questão de cobrir a cabeça ou do véu, embora aparentemente insignificante, tornou-se um grande problema, porque duas bases culturais estavam, colidindo. As mulheres judias sempre cobriam as cabeças na adoração. Se uma mulher descobrisse a sua cabeça em público, era sinal de que havia perdido a moral. Por outro lado, as mulheres gregas talvez estivessem acostumadas a adorar sem ter a cabeça coberta. Então, nessa carta, Paulo ele falou sobre as divisões e a desordem naquela igreja. Ambas ocorriam. A solução de Paulo veio do seu desejo de união entre os membros da igreja e daquilo que era conveniente para a adoração. Ele aceitou, a soberania de Deus, criando as regras para os relacionamentos. Paulo ele vai entender, é muito importante quando nós lemos o texto, nós precisamos remeter isso para lá, para o tempo, para a cultura daquele local, para como estava vivendo aquela igreja. E dentro daquela igreja havia dois tipos de duas culturas ali, que eram os judeus, as judias, mulheres judias, e as mulheres gregas, ambas com costumes diferentes. Umas cobriam a cabeça na hora da adoração, como a judia, e as gregas não faziam isso, mas adoravam. Isso não quer dizer que a adoração tanto dos judeus quanto dos gregos fosse adoração que o Senhor não viesse receber. Mas Paulo ele vai observar que essas atitudes estavam criando desavenças dentro da igreja, estava criando divisões dentro da igreja. E à medida que eles estão nessa situação, Paulo ele vai pela união, daqueles membros para que desse uma solução, a tudo que estava acontecendo e evitasse, mais falatórios, mais problemas. Paulo e por desejar essa união, entre os membros da igreja, ele vai ali e isso, ele vai falar conveniente a adoração, ele vai ali aceitar a soberania de Deus e vai criar regras essas de que todos até deveriam estar com a cabeça coberta. Quando nós lemos do versículo de número 2 ao versículo 16, todo esse contexto, nós vamos ver que esta sessão, ela enfoca principalmente as atitudes apropriadas e a conduta na adoração, e não a relação do casamento ou o papel das mulheres na igreja. Muitos pegam esse texto e se relaciona, ao casamento, ao papel da mulher, mas Paulo está introduzindo aqui, Paulo está orientando aqui em relação
a adorar realmente ao Senhor em espírito e em verdade, a estar num só propósito, a estar num só espírito para adorar o Senhor sem divisão, sem confusão, sem contenda. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, né, mulheres cobrindo a sua cabeça na adoração, os princípios por trás delas não estão limitados ao tempo ou às épocas. O respeito pelo cônjuge, a reverência durante a adoração, né, de uma forma apropriada, e o enfoque de toda a vida em Deus. Se você estiver fazendo algo que possa facilmente ofender e dividir os membros da igreja, mude, mude suas atitudes para promover a unidade na comunhão. Paulo disse que as mulheres que não tinham a cabeça coberta deveriam cobri-la, não porque fosse um requisito bíblico, mas porque tal atitude impediria que a congregação se dividisse por causa de uma questão insignificante que, se, que servia apenas para afastar a mente das pessoas de Cristo. Então, Paulo ele vai em toda essa situação, o que estava ali realmente sendo colocado era realmente que tudo aquilo que estava acontecendo estava impedindo a adoração. E Paulo ele vai entrar e vai botar um choque de ordem ali, vai dizer que todos deveriam utilizar, né, o véu. Essa atitude iria impedir que aquela congregação, que aquela igreja, ela viesse se dividir. E é isso que nós precisamos entender. Né? Muitas das vezes, tem pessoas que já estão até maduras, né, e podem abrir mão facilmente de alguma coisa para que está ofendendo ou dividindo a igreja. Muitas das vezes o orgulho, muitas das vezes a soberba, ela muitas das vezes não impede. Paulo, quando ele está tratando isso aqui, ele está fazendo nada contra a palavra do Senhor, indo contra a palavra. Ele está ali colocando em ordem tudo para que o Senhor venha operar no meio do seu povo. Porque Deus ele não trabalha no meio de confusão. Deus ele não trabalha no meio da divisão. As coisas precisam ser colocadas em ordem em todas as áreas, para que assim realmente as coisas venham a acontecer, para que assim o Senhor venha operar no meio do seu povo. Uma igreja dividida não adora ao Senhor Espírito em verdade. Uma igreja dividida, o louvor, a adoração não chega ao Senhor. Paulo ele deixa bem claro, né, que é preciso ter ali o respeito, a obediência, a submissão. Né? O princípio por trás das palavras de Paulo é a submissão, né? Que é um elemento chave para o bom funcionamento de qualquer negócio, de qualquer governo ou família. Deus ordenou a submissão em certas relações para evitar, né, o caos. E é essencial entender que ela não consiste na rendição, né, na desistência ou apatia. Não significa inferioridade, porque Deus criou todas as pessoas em sua imagem, a todos tem igual valor. A submissão, ela consiste no compromisso e na cooperação mútua. Deste modo, Deus ordena a submissão entre aqueles que são iguais. Ele não fez o homem superior, criou um modo para que o marido e a esposa trabalhassem juntos. Jesus Cristo, embora igual a Deus, o Pai submeteu-se a ele para executar o plano da salvação. Da mesma forma, embora igual ao homem, que é inferior a Deus, a esposa deve submeter-se a seu marido por causa do seu casamento e da sua família. A submissão entre iguais
é feita por escolha própria e não à força. Servimos a Deus nessas relações, submetendo-nos, né, de boa vontade às outras pessoas em nossa igreja, ao nosso cônjuge e à nossa liderança de governo. Então, o Senhor ele coloca essa ordem para que não aconteça o caos, né? O Senhor, ele, a submissão, né, em certas relações vai evitar confusão, vai evitar realmente com que as coisas se percam. Então, que nós possamos entender que até no momento de adoração, nós precisamos estar unidos. Até no momento que, como igreja do Senhor, nos reunimos, mais à frente vai falar que nós devemos nos reunirmos, temos que nos reunir para melhor e não para pior. E tudo isso vai refletir lá na frente, no momento de sentar à mesa. Vai refletir lá na frente, no momento de se relacionar, de participar da ceia do Senhor. Então, por isso que precisamos tratar hoje o que amanhã vai ser um impedimento, é o que vai nos travar, que vai nos impedir de sentar à mesa do Senhor. Por isso começa na adoração, começa na comunhão, começa na obediência, começa na submissão, para que lá na frente, quando nós sentarmos à mesa com o Senhor, nós estejamos em comunhão um com os outros. No próximo episódio nós vamos falar das dissensões na ceia, ali entre os irmãos. Paulo ele vai orientar, então entenda que não é por acaso que ele está dando uma instrução aqui na adoração. Porque se aquela que usava véu cobria a cabeça e aquela outra que não cobria, se estava criando confusão, Paulo ele estava ajustando aqui, desde os seus primeiros capítulos de Coríntios, ele está ajustando, dizendo que não existe, não pode haver essa divisão. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Não poderia haver essa divisão. Porque ao sentar à mesa, sentamos com um só propósito, um só espírito, para participar da ceia do Senhor. Então que nesse dia você venha refletir. Antes de chegar à ceia do Senhor, nós precisamos ser moldados. Da mesma forma que antes de chegar nos céus, antes de ser arrebatado, nós precisamos ser tratados aqui. Precisamos ser curados, precisamos ser libertos, precisamos ser transformados para encontrar com Cristo Jesus. Então, nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.